Olá, hoje a gente vai falar sobre topologia de redes. Se você gostou desse assunto, já deixe seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva. Olá, bem-vindo ao meu canal, professor Davi Rodrigues, ao canal É Desse Jeito. E hoje a gente vai falar sobre as topologias de rede, né? O que vem a ser uma topologia de rede? E aí a gente vai passar a conhecer agora. Então, antes de apresentar as topologias de rede, eu vou aqui apresentar o modelo OSI, como a gente já viu aqui em outros vídeos do canal, né? Então, o modelo OSI ele tem 7 camadas, de baixo para cima. Então, a gente tem a camada física, a camada de enlace, a camada de rede, a camada de transporte, a camada de seção, a camada de apresentação e a camada de aplicação, como a gente já viu, né? Topologias de redes. Então, a gente tem várias topologias de rede. As topologias de redes mais conhecidas, né, e mais estudadas, primeiramente é a topologia em barra, depois vem a topologia em anel, a topologia em estrela, topologia em rede malha ou mesh, né, topologias de redes. Então a gente tem várias topologias de rede, topologia lógica e topologia física. E aí, baseado na topologia, né, a gente também tem vários modelos, né, de redes. Topologia em barra, ou rede em barra, topologia em anel, ou rede em anel. A topologia mais utilizada, né, principalmente nas redes locais, que é a rede em estrela, ou topologia em estrela, a rede em malha, ou mesh, a rede em árvore, e ainda a rede híbrida, né? Então a gente vai conhecer cada uma em detalhes agora. Mas antes a gente vai definir o que é uma topologia, né? Então o que é uma topologia de rede? Então, a topologia é o padrão no qual o meio de rede está conectado, né, aos computadores e outros componentes da rede. Por exemplo, a gente tem o hub, que é um componente de rede que conecta os computadores numa rede, e a gente tem também o switch, que é outro equipamento de conexão dos computadores numa rede. Então, esses dois equipamentos eles já definem, a gente vai entender como é que eles definem a topologia física e lógica, né? Então, a gente tem dois tipos de topologias, né? A topologia física e a topologia lógica. Então, esses são os dois tipos, né? Topologia física, o que vem a ser a topologia física? A topologia física é a verdadeira aparência ou layout da rede, enquanto que a lógica descreve o fluxo, né? O fluxo dos dados através da rede. Então, a física é a forma com que os cabos são conectados e que, genericamente, chamados de topologia de rede física. Influencia em diversos pontos considerados críticos, por exemplo, como a flexibilidade, a velocidade e também a segurança, né, da rede. Então, a topologia física é o que? A verdadeira aparência, o que você observa, né, visualmente. Então, a primeira topologia que a gente estuda, né, e também é cobrada muito em concurso, é a topologia em barra ou bus, né, barramento, né, que também é conhecida. A rede é constituída de um barramento, né, uma espécie aí de meio único, né, no qual as estações estão conectadas, né. Aqui pela imagem dá para ver, então, que os computadores estão conectados a um único, né, meio, né? Então eles compartilham o meio aí de dados, né? Ou seja, cada informação que um computador desse coloca na rede, os outros, né, eles podem pegar essa informação também. Aqui a gente dá o nome de difusão, né? E por que eu coloquei aqui a imagem do hub, né? Aqui nessa imagem, né, uma rede também que está conectada ao hub, né, que é um equipamento também. Então, a rede que está conectada ao hub, ela também é classificada logicamente como uma topologia em barra, que essa rede é considerada em barra e não estrela.
Então aqui ela tem duas topologias nesse caso, né? Que a física, como a gente vê, seria a topologia estrela, e a lógica seria a topologia em barra, justamente por conta da não inteligência do hub, né? Então quando uma máquina aqui na rede, ela joga aqui os dados numa porta, né? O hub, como ele não faz nenhuma informação para onde que vai a informação, ele acaba jogando em todas as portas. Seria o mesmo que está acontecendo aqui nessa rede de um cabo único, né? Um meio único. Então seria aí a forma com que o hub trata as informações. Então, barramento é rede do tipo de fusão, mensagem difundida para todos os nós, como eu já falei. Cada nó, ao colocar a informação do barramento, né, disponibiliza para os demais nós da rede que estão escutando, né? Escutando aqui que estão ligados, né, ao barramento. Nessa topologia, as placas de rede são passivas, né, porque elas não fazem o que a gente chama de retransmissão, elas não têm essa preocupação de repassar a informação para frente. Pois quando a informação chega, né, ao nó, ele só precisa receber os dados, não havendo aí então a necessidade de retransmissão. Geralmente mais baratas e mais simples, quando a gente compara aí justamente o preço do hub, né, hoje com o switch. Né. Na montagem, sem o hub, o cabo percorre todos os nós da rede, menor confiabilidade da rede. Então esse tipo de rede, onde a gente tem um cabo, onde tinha um cabo, né, só para ligar os computadores, né, normalmente um cabo coaxial, a gente tem os padrões desse cabo, e posteriormente em outros vídeos a gente vai colocar aí para você. Né. Então normalmente essas redes têm aqui o padrão dela, que é o 10 base 2, e também o 10 base 5. Né. Só para adiantar, esse 10 significa aí a largura de banda, né, nessa rede. E esse 2 aqui indica aí o comprimento do cabo, e o 5 também o comprimento do cabo. Aqui seria 200 metros, né, do cabo, e aqui 500 metros do cabo. A taxa de transferência aí das duas redes é a mesma. Outra informação relevante é que, por ser um meio único, né, na medida em que mais nós são conectados à rede, maior será a sua saturação e, portanto, pior ficará o seu desempenho. Então, quanto mais computadores entram nesse tipo de rede, pior fica, né? O desempenho cai. Um exemplo comum de topologias em barramento eram as implementações com cabo coaxial, como eu já falei, né? E essas redes já foram aí obsoletas. A rede em anel, né? A topologia em anel ou ring, diferentemente da topologia em barra, cada estação possui aí um papel fundamental, que é o de fazer a retransmissão. Né? Então, as placas aqui, elas são ativas. Né? Elas recebem a informação, caso a informação não seja para elas, elas têm o papel, então, de fazer que essa informação chegue dos outros computadores. A mensagem entra no nó, circula a rede, né? Circula o anel, e é retirada, então, quando retorna ao nó gerador ou pelo nó destinatário. Quando a gente fala nó, a gente fala computador, viu? Equipamento. Cada nó é um repetidor, né? Como eu falei. A ampliação requer, então, a interrupção da rede. Alguma manutenção nessa rede, a rede tem que cair. Normalmente mais confiável que a rede em barra. A outra topologia que a gente conhece, estuda e cai muito em curso, em prova e muito utilizada, é a rede com topologia estrela. A principal característica da topologia estrela é a existência de um elemento central, né? Às vezes denominado de nó central ou núcleo da rede. Então aqui a gente tem um desenho que normalmente é bem conhecido, né, por a maioria, e a gente tem um nó, e esse nó aqui ele pode ser o hub ou pode ser o switch. E aí é o ponto central de conexão desses computadores na rede. Então aqui a gente tem do lado aqui um equipamento chamado switch, com muitas portas, como vocês podem observar aí, né? Que é o equipamento, então, que faz aí baseado nas outras topologias, podemos fazer as seguintes observações sobre as interfaces de rede desta topologia, né? Então, o nó central da rede precisa possuir uma interface de rede ativa, né, e de bom desempenho, pois constantemente estará recebendo e transmitindo dados para os demais nós da rede. Por esse motivo, essa topologia é implementada normalmente com o switch, hub ou outros elementos de rede dedicado de modo a não prejudicar o funcionamento da rede. Não necessita, né, de roteamento. O nó central é o hub ou switch. Desempenho dependente do nó central.
A confiabilidade também depende do nó central. Dificuldade de ampliação também depende do nó central. Uma vantagem aqui, diferente da rede anel, é que para aumentar então o tamanho da rede, depende do nó central, mas você não precisa ir, né, parar a rede para fazer uma manutenção, por exemplo, em um dos computadores, em um dos nós. Já as estações possuem interface passiva, pois não há necessidade de retransmissão dos dados por parte destas estações, porque o nó central é que faz então a retransmissão para o nó destinatário, né? Então as placas de rede elas são passivas, as interfaces ativas está aqui no switch, vamos dizer assim, né? Ela que faz a entrega. Topologia malha ou mesh. Não há a presença de um elemento central e existem várias conexões entre as estações. Então é a rede onde os computadores, né, os dispositivos, eles se comunicam um com os outros, né, e aí vai montando uma rede, né? Então aqui a gente tem uma rede mesh, e aqui a gente tem uma rede full mesh, ou seja, uma rede totalmente conectada. Existe aí uma conexão de cada um, para todos os computadores da rede existe uma conexão dedicada, né? Deu a ideia do modelo full mesh. Vários caminhos entre dois nós, no caso da rede full mesh, suporta várias conexões simultâneas entre nós, limitada aí a quantidade de interligações entre os computadores, e tem boa confiabilidade, né? Ou seja, por quê? Porque se uma interface de rede cai, né, tem mais interface ainda no qual ela pode estar conectando e recebendo suas informações. Uma observação que eu deixei de falar aqui é que na topologia estrela você tem aqui o switch como um ponto central de conexão. E qual é a diferença do switch então, né, para o hub, né? Então quando a gente tem uma rede estrela, né, estrela que eu falo com a topologia, considerando aí a topologia física, né, ela vai ser estrela no hub também. E lógica no hub vai ser barramento. E a topologia lógica, quando for o ponto central, for switch, ela já vai ser a própria estrela. Topologia lógica, topologia física no hub, topologia física no hub é estrela. Topologia física no switch é estrela. A topologia lógica no hub é barra e a topologia lógica no switch é estrela. Então, qual é a diferença então? É que o switch, né, o nome dele já diz o que ele faz. Switch significa encaminhamento, né? Então o switch, o que acontece? Diferentemente do hub, ele faz uma microsegmentação, ou seja, ele não faz a difusão. Quando a informação, o quadro, né, chega aqui numa porta, né, um tá enviando, vamos imaginar que esse computador aqui, né, vai mandar uma informação para esse, né, o que vai acontecer? Então a informação sai daqui e chega aqui no switch. Então essa informação não vai para os outros nós, né, como acontece no hub, que quando a mensagem cai aqui, o único que não vai receber é o que enviou, no caso do hub. E no caso do switch, somente o computador destinatário é que vai receber a ligação, vamos dizer, tipo ponto a ponto. Ele faz a conexão com o nó correto, evitando então o congestionamento, como acontece lá no hub. Então era essa observação aí que eu queria deixar claro. Topologia em árvore, né, composta por níveis e árvore ou tree, como a gente conhece. Possui uma estação principal aqui no topo, que é o nó raiz. Então várias estações nos demais níveis, e denominada filhas ou folhas. É uma rede de redes, né? Então você tem um nível hierárquico, né? A principal vantagem dessa topologia é a imunidade a loops, né? Ou seja, você não vai ter um dado aí que entra numa rota circular, não alcançando aí o seu destino, como acontece em outras topologias. A topologia em árvore é essencialmente uma série de barras interconectadas. Geralmente existe uma barra central, onde os ramos menores se conectam. Cuidados adicionais devem ser tomados nas redes em árvore, pois cada ramificação significa que o sinal deverá se propagar por dois caminhos diferentes, a menos que estes caminhos estejam perfeitamente casados. Os sinais terão velocidade de propagação diferente e refletirão os sinais de diferentes maneiras. A última topologia, que é a rede híbrida, né? Topologia híbrida, né? Nada mais é
é do que a junção de diversas topologias diferentes. Quanto maior a rede, maior a probabilidade e até a necessidade de termos esta união. O exemplo mais claro de rede em topologia híbrida é a própria internet, né, que pela quantidade de arquiteturas, né, de topologias que existe, ela consegue aí comunicar com todos, né? Todos os computadores na rede, na internet, eles conseguem se comunicar. E então era isso, nesse vídeo eu queria só deixar, que é então a topologia de rede. A gente viu que tem topologia física e topologia lógica. A topologia física diz respeito então ao que a gente enxerga, né? Como é que a rede está montada fisicamente. E a topologia lógica é a topologia que define como as informações trafegam no meio. E depois a gente viu então os tipos de redes, né? De acordo com a sua topologia, né? Então a gente viu aí os vários tipos de rede. Então era isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, né? E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal para receber mais conteúdos.